Deixa eu colocar na tela mais um convidado aqui, um participante querido do programa, é o Lucas Musetti, que está acompanhando a seleção brasileira direto de Salvador, porque na terça-feira o Brasil enfrenta o Uruguai, e eu quero saber as últimas da seleção, como é que está a montagem do time, como é que está o clima, como é que está o Dorival. São muitos pontos de interrogação para você, Musetti. Bom dia. Bom dia, Marinho. Bom dia, PVC. O clima tá tranquilo aqui. O Dorival me parece mais confiante e até pela continuidade do time, ele deve fazer poucas mudanças para essa partida contra o Uruguai. Entende que o desempenho tem melhorado, então eu sinto o Dorival mais leve perto das aparições recentes que eu vi. Eu acho que o exemplo principal foi aquela entrevista onde ele diz expressado que vai estar na final da Copa. Aquilo não é o Dorival. O Dorival é o cara ponderado, que pede paciência, processos bem executados, que valoriza seus jogadores, que não aumenta a pressão. A pressão sobre o cargo dele era maior. Ele vence Peru, vence o Chile, tropeça contra a Venezuela, mas a própria CBF entende que foi um desempenho melhor, que o Brasil deveria ter vencido, que mereceu vencer. Então a expectativa está boa para esse jogo contra o Uruguai. A tendência é de manutenção do time com forçada, que é a entrada do Danilo no lugar do suspenso Wanderson. E o Dorival está pensando, e até queria a opinião do PVC, o Dorival está cogitando colocar o André nesse time, preocupado com o meio-campo forte do Uruguai, que pode vir com o Ugarte, Valverde, o Bentancur, mudar a formação que venceu a Colômbia, onde ele jogou com a Aguirre, né? O Bielsa coloca o Aguirre, joga com 2 volantes e um meia, mas deve ter 3 volantes de novo contra o Brasil. E o Brasil ter Bruno Guimarães e Gerson, que são 2 segundo volantes, 2 camisas 8 de origem, poderia dar um desfalque nesse meio-campo. Então o Dorival até que treinou com Bruno Guimarães, Gerson, a mesma formação do jogo contra a Venezuela, mas está pensando em colocar o André no lugar de um deles, mais fixo. Essa definição deve rolar no treino desta tarde. Vinha no Barradão. Hoje fecha a preparação na Fonte Nova, que é o jogo contra. Que deu uma trancadinha no Musetti. PVC, pode falar. Não, eu não sei se é bom colocar. Diferentemente da maior parte dos críticos, Musetti, eu acho o Bruno Guimarães muito bom jogador. Acho o Bruno Guimarães um jogador que quebra a linha, que tem passe que inverte. O André também sabe fazer isso. Mas acho o momento do Bruno Guimarães melhor. O André ele pode elevar um pouquinho a estatura. Ele pode ter qualidade de passe, pode ter qualidade de marcação, mas acho que a questão não está exatamente nesse ponto. A questão é você firmar o Gerson como volante. Onde é que joga o Gerson? O Gerson joga em todas as posições. Na seleção brasileira, ele é segundo volante pela direita. Então, ele vai pegar, se você mudar, tirar o Rodrigo Álvares, que jogou como ponto de lança no jogo contra a Colômbia, você vai ter Valverde e Bentancur. O Gerson vai pegar o Rafinha vai pegar a saída do Bentancur, o Gerson vai pegar o Valverde e vai sobrar o Bruno Guimarães para pegar o Rodrigo Araújo, o Rodrigo Aguirre, ou um outro 10, dependendo da escolha do Bielsa. Tem que fazer esse time tem que ter capacidade de marcação e de criação. O primeiro passo para perder do Uruguai é desistir de jogar. Porque o Uruguai vai jogar. O Uruguai do Bielsa vai jogar. E vai marcar individual o jogo inteiro. Que é a característica do Bielsa. O Brasil está se preparando para... Oi, PVC. O Abner falou isso na coletiva ontem. Ele falou, a gente sabe que o Uruguai é um time de muitas perseguições individuais. Que é o Bielsa. É como joga o Bielsa. Então, perfeito. O Brasil está se preparando exatamente para isso, Musetti? Além dessa questão de tentativa de manutenção, se percebe no ambiente da seleção uma ideia de evolução? Como é que está esse momento do Brasil? Total, Marinho. Existe também um certo senso de revanche contra o Uruguai. São 2 tropeços consecutivos pelas eliminatórias do primeiro turno. O Uruguai venceu por 2-0 o Brasil do Diniz. E o Uruguai passou por cima do Brasil. Foi aquele jogo da lesão do Neymar. O Brasil praticamente não teve chances. O Brasil não conseguiu marcar o Darwin, não conseguiu marcar o Nico, o Valverde jogou solto. Na Copa América, aquele empate frustrante de 0-0 mesmo com 1 a mais, quando o Nandes é expulso, o Brasil não consegue criar e perde nos pênaltis. Então existe na comissão técnica, nas conversas da comissão,
esse sentimento de conseguir se impor contra esse Uruguai depois de 2 duelos onde o Uruguai foi superior na sua estratégia. Inclusive, o dia do Uruguai e Colômbia, segunda-feira, a comissão técnica se reuniu na folga. A seleção estava de folga, a comissão toda se reuniu para assistir o jogo e ficou lá, todo mundo anotando, ó, isso aqui, ó, o Valverde está dando mole aqui, pô, o Nantes está suspenso, vai jogar o Varela, o que muda com o Varela e não com o Nantes? Então, assim, tá rolando um grande brainstorm, a seleção tá fritando a cabeça para enfrentar esse Uruguai. A tendência, sim, é de manutenção do time com Bruno Guimarães e com Gerson, mas o André será testado novamente na atividade de hoje. O Dorival vai entender qual time rende melhor na atividade para escalar esse Brasil. A cabeça do Dorival a gente vai jogar contra esse Uruguai, que também vai jogar contra a gente, que vai dar mais espaço do que a Venezuela. A ideia é se impor para terminar essa última data FIFA do ano bem, em paz, até porque a próxima são 2 pedreiras, né? A gente vai enfrentar Colômbia e Argentina, são 4 meses de distância. Então, assim, se o Brasil perde para o Uruguai, a gente vai ficar com essa pressão, com essa sombra, com essas especulações por 4 meses. Isso é nada bom para a CBF, nada bom para o Dorival e para esse elenco. Então, assim, na cabeça de todo mundo, do Dorival e dos jogadores, é vencer e vencer bem o Uruguai para comprovar que a seleção melhorou. Sabe que Diga, PVC. Não, porque assim, as pessoas estão... Durante essa rodada, Marinho e Musetti, eu ouvi muita gente dizendo assim, o Brasil está se aproximando da Argentina. O problema não é se aproximar da Argentina, tanto faz se terminar a eliminatória em primeiro, segundo, terceiro ou quarto. Hoje está consolidada uma situação que pode mudar, de que o Brasil está em quarto lugar na classificação e no desempenho. O Brasil é o quarto time em estrutura. O Brasil é pior que a Argentina, o Brasil é pior que a Colômbia, o Brasil é pior do que o Uruguai. Eu não estou falando de qualidade de jogadores. Eu estou falando de montagem do time. E isso, claro que isso muda. Mas hoje, o problema é você olhar para trás e você perceber que tem Paraguai e Equador com 16. Então, se o Brasil perder para o Uruguai e Salvador, o Brasil pode terminar a rodada em 6º lugar. E se a Venezuela ganhar do Chile, na próxima rodada, a Venezuela pressiona o Brasil. E o Brasil vai pegar a Colômbia em casa e a Argentina fora. Ou seja, nós estamos falando de 3 jogos contra as seleções mais fortes do continente neste momento. E em 3 jogos, o Brasil, que de fato está melhorando, pode terminar em 7º lugar. O Brasil pode ficar atrás do Paraguai, pode ficar atrás do Equador e pode ficar atrás da Venezuela em 3 rodadas. Então, esse jogo do Uruguai, ele é fundamental por uma série de questões. Para devolver confiança, para devolver relação com quem assiste a seleção brasileira. Eu odeio essa palavra, o torcedor. O torcedor, para mim, não existe. São vários. Não existe uma unidade, o torcedor. Então, devolver a relação com quem acompanha a seleção brasileira e para se distanciar na tabela. Porque senão vai ficar colado aqui atrás. O Equador, Paraguai e Venezuela. É muito estranho, né? É muito estranho ver a seleção brasileira nessa situação, tendo que olhar para trás numa eliminatória de Copa do Mundo em que vai entrar praticamente todo mundo, né? Vai se classificar a gente, até quem não quiser ir para a Copa vai. Então, eu não consigo lidar bem com a seleção brasileira desse jeito, né? Porque é uma coisa totalmente atípica. E sobre o apoio da torcida, o Marquinhos falou em entrevista coletiva, pediu para o pessoal não abandonar a seleção. Vamos ver. Eu acho que é um pedido assim, não abandona a seleção brasileira, né? Não deixa de lado a seleção brasileira, não. Eu acho que é a minha terceira ciclo, né? O meu terceiro ciclo de Copa do Mundo, e eu posso dizer com toda certeza, assim, 100%, que todos, né, que estão aqui vindo vestir essa camisa da seleção brasileira, estão vindo com muito orgulho, com muita fé, com muita esperança, com muita dignidade, né? Então eu acho que às vezes o resultado não vem, é difícil, né? Com momentos de oscilação, alguns momentos melhores, outros momentos piores, mas a gente veste essa camisa com muita dignidade, né? E eu acho que por mais que muita coisa influencie para que perca a esperança na seleção brasileira, a gente pede para que todos não percam, que a gente vai continuar trabalhando, batalhando. Tem alguém abandonando a seleção brasileira, PVC? A CBF. A CBF abandona a seleção. A CBF abandona a seleção quando a CBF chega dirigente da CBF na Copa América
e manda desmontar a estrutura que o Cícero Souza tinha montado para fazer pré-eleição, para fazer sala de comissão técnica. A CBF abandona a seleção brasileira quando não dá tempo de preparação para a seleção de base feminina. A CBF abandona a seleção brasileira quando não permite que a seleção faça uma preparação digna e não classifica a seleção masculina para a Copa do Mundo, para a Olimpíada. A CBF abandona a seleção brasileira quando a gente vê a seleção sub-20 ficando fora de disputa de mundial. Então a CBF abandona a seleção brasileira quando faz uma sequência de amistosos por décadas fora do Brasil. Agora, essa questão do torcedor, lá vou eu falar essa unidade única chamada o torcedor. Cara, eu me incomoda, Musetti, isso é um debate, tá? Assim, a gente pode perfeitamente discordar de mim, você pode ter visto coisas de modos diferentes. Outro dia eu estava ouvindo rádio, na Rádio Transamérica, os caras dizendo assim, mas antigamente, quando tinha jogo de seleção, você saía na rua, tava todo mundo com a camisa da seleção brasileira. Eu não vivi nesse mundo, não. A não ser em Copa do Mundo. Copa do Mundo, sim. Pintar a rua, sair com a camisa da seleção, isso sim. Agora, eu vou lembrar de Salvador. Tem uma estatística que diz que o Brasil jogou 21 vezes em Salvador. Sim, mas são 8 desses jogos são entre 1934 e 69 contra Bahia, Vitória, Galícia, 2 de julho, seleção baiana. Jogo de seleção brasileira contra a seleção internacional, seleção A de outro país, foram 13. O Brasil ganhou 8 e empatou 5. Em 89 foi o ápice da crise, quando o Lazzaroni não contava com o Charles, campeão brasileiro pelo Bahia, e o Brasil jogou contra a seleção venezuelana, 9.213 pagantes. Cabiam 110 mil pessoas. 9.213 pagantes. Brasil 3, Venezuela 1. Primeiro gol da Venezuela contra o Brasil na história, marcado por um atacante chamado Maldonado, que foi jogar no Fluminense, onde recebeu o singelo apelido de Mal Danado, porque não acertavam a bola. 3 dias depois, 3 de julho de 89, Brasil 0, Peru 0. 8.223 pagantes. Esse jogo é famoso por uma foto do Sérgio Sade, que no final do jogo está escrito Brasil 0, Peru 0. É o fim da picada, que era a campanha de prevenção à AIDS. Então era para não usar drogas injetáveis. Então era o fim da picada. Mas ficou a foto, Brasil 0, Peru 0. É o fim da picada. 8.223 pagantes. 4 dias depois, já 7 de julho, Brasil 1, Colômbia 1. 9.100 pagantes. O Brasil jogou 3 vezes em Salvador em uma semana e levou 26 mil pessoas em 3 jogos. Na soma de 3 jogos. Amanhã provavelmente vai dar 35, 40 mil pessoas. Então, assim, cara, a seleção já foi muito mais abandonada do que hoje. Em outros momentos, que é sempre da oscilação do time. O time melhora, o ânimo aumenta. O time piora, você vai ver isso aqui para quê? É meio esse o tom, na minha opinião. Já vi muita crise de seleção brasileira. Essa aqui tá difícil mesmo. E aí, Musetti, como é que tá o clima, a relação com a torcida em Salvador? Então, um bastidor dessa declaração do Marquinhos. O Marquinhos se assustou um pouco com a primeira perna da seleção nessa data FIFA em Belém. Em Belém estava tudo vaziado mesmo. Não tinha festa na chegada ao Mangueirão, não tinha festa no hotel. Totalmente diferente do cenário do ano passado, quando o Brasil não ia para Belém há muito tempo. Era o começo do Diniz, existia o Neymar. Então a seleção volta após pouco tempo e não joga em Belém. Né? Então é um cenário diferente. E aí o Brasil joga contra a Venezuela e a coletiva de imprensa tem 4 minutos. Só vai a detentora do direito de transmissão, porque era uma logística muito cara e difícil para chegar no interior da Venezuela, lá em Maturim. Então o Marquinhos se assusta um pouco, fala, o que está acontecendo com a seleção? E aí, aqui em Salvador, o cenário muda. É uma festa no hotel, é uma festa na chegada, é gente brigando com segurança, pedindo para a CBF para assistir um treino no Barradão. O cenário aqui é diferente, o estádio vai receber um bom público. Então, assim, eu acho que essa declaração do Marquinhos foi um pouco antes de sentir, de fato, esse carinho que foi diferente de Belém,
Ontem mesmo, quando a seleção chega no hotel, havia muita gente esperando, o estádio vai estar lotado. Então, assim, concordo plenamente com o PVC, esse abandono com certeza já rolou antes. O que existe é uma certa insegurança com a seleção pelo desempenho. Eu estava em Belém há um ano, ali foi uma festa, eu não conseguia chegar no hotel, o carro não entrava, a seleção praticamente fechou 2, 3 quadras, o bairro estava comprometido, porque era o início de trabalho, porque existia Neymar, porque existia expectativa pelo Diniz. A seleção de lá para cá não empolgou praticamente nunca, ou nunca. Então, assim, cabe a eles, talvez, hoje mesmo, se prepararem, vencer o Uruguai amanhã, e certamente numa próxima data FIFA, essa festa vai ser melhor, porque depende muito mais do elenco do que de uma decisão. Não tem ninguém decidindo abandonar a seleção. Talvez as pessoas estejam meio bodeadas mesmo, sem vontade de acompanhar. Mas o que eu sinto aqui em Salvador é o clima que eu sempre vi. A galera tá com a seleção e tá esperando de fato por essa melhora para ir abraçar essa seleção de fato. Ô PVC, no chat aqui o pessoal comentou que tem a ver também com o preço de ingresso, assim, fica muito caro ir a estádio, daí o pessoal meio que fica naquelas de já ver um espetáculo mais ou menos da seleção. Pode ter por aí também alguma coisa? Tem. Você sabe que eu sou sempre do contra quando a gente fala de preço de ingresso por causa da história dos planos de sócio-torcedor, que a seleção não tem. Então, assim, quando você fala, o jogo do Flamengo, do Corinthians vai custar R$200. Quando você faz o preço médio, não dá R$200, dá 55, 48. Porque o cara da arquibancada está pagando 30, 35. No sócio-torcedor. Aqui não, mas vamos ver uma coisa só. Isso é importante também dessa conversa que a gente vinha tendo. Brasil e Bolívia, 50 mil pessoas. Deixa eu colocar aqui, Brasil, 2 pontos. Cadê? Brasil, 2 pontos. Saco. Não tá indo. Vamos lá. 10-0 para a tecnologia, PVC. 10-0 para a tecnologia, nada. Eu vou ganhar isso aqui já tô ganhando. Brasil 1, Venezuela 1, que é o jogo de Cuiabá. 40.020, no estádio de 45 mil pessoas. Uruguai e Brasil foi no centenário. Colômbia e Brasil, Brasil e Argentina. 68 mil pessoas. 68.138 pagantes. Brasil e Equador. Estádio sempre cheios. Então, assim, é uma realidade, por mais abandonada que a seleção se sinta, e por mais que a gente saiba que existe uma falta de conexão, ou uma conexão que precisa melhorar, isso não tem dúvida, não estou discutindo isso, mas se você tem tido, e o preço do ingresso alto, que os jogos para a seleção, o ingresso de Salvador é entre R$100 e R$800. Vai lá que quem vai pagar meia entrada vai pagar 50. Mas se vai pagar R$50, não é baratinho. Mas entre 100 e 800 reais a entrada cheia. Tá. E é caro. Mas tá dando 50 mil, 40 mil, 45 mil, 68 mil no Maracanã. Então, os estádios não estão ficando vazios. Eu acho que tem que ter lugar em qualquer estádio brasileiro para todas as camadas sociais. Sempre disse isso. Só acho que a gente tem que dar informação completa sempre, né? Por exemplo, o caso do sócio-torcedor que eu digo. O ingresso mais barato para o jogo do Palmeiras é 200. O cara que paga o sócio ouro paga 6. Então, peraí. Precisa dar informação completa. O cara precisa saber que ele pode ir ao estádio pagando R$36 em média pelo ingresso dele. No caso de Salvador, tá caro. 100 a 800 é caro. Se você tiver meia entrada, que é estudante, se não for picareta, ou é estudante ou é picareta, vai pagar 50. O Marcelo, aqui no chat da live no YouTube do programa, diz o seguinte: estou esperando o futebol e as declarações desse Marquinhos desde a Copa América da pandemia. Está na bronca o Marcelo com o zagueiro Marquinhos da seleção. Diga, PVC. Eu acho uma coisa que a tentação é dar pancada no Marquinhos, mas eu não concordo com tudo que ele falou. Estamos debatendo aqui a partir disso mesmo. Não acho que a seleção está abandonada pelo torcedor brasileiro. Acho que a seleção precisa criar uma conexão para fazer o torcedor voltar a acreditar na seleção brasileira. Lá vou eu falar o torcedor. Mas o Marquinhos é hoje capitão da seleção brasileira. Então, eu acho que democraticamente eu não preciso concordar com o que o Marquinhos está dizendo.
E eu não concordo com tudo que o Marquinhos está dizendo mesmo. Tanto que estamos debatendo aqui. Mas, democraticamente, eu acho que ele tem o direito de expor a opinião dele. E, segundo, acho que o que ele falou cabe a quem veste a braçadeira de capitão da seleção. Perfeito. Musetti, quero te liberar, sei que tem muito trabalho pela frente, quero a agenda da seleção, pode completar com as informações também, por favor. Uma última informação que é importante, PVC. A CBF, em parceria com a Fonte Nova, instaurou o ingresso solidário para a galera. E você pensa, pô, baratinho, né? Você leva 2 quilos de alimento e ainda paga R$100 o ingresso, tá? Esse ingresso mais barato de R$100 é o ingresso solidário. Não tem muita solidariedade, assim, na CBF. Até por isso, essa galera do Barradão que fez protesto anteontem na porta pedindo para entrar, falava, gente, eu não consigo ir no jogo. O ingresso é muito caro, me deixa ver o treino no Barradão. Edinaldo, você é baiano, me ajuda, isso é uma vergonha. O Edinaldo liberou essa galera ontem, mas coloca ingresso solidário a R$100, levando 2 quilos de alimento não perecível para a Fonte Nova. É isso, o Brasil encerra a preparação hoje na Fonte Nova, coletiva do Dorival 3h30, treino às 5, encerra essa preparação, define time titular, o jogo contra o Uruguai 9h45, horário de Brasília, desta terça-feira, encerrando o calendário da seleção brasileira principal da temporada, tomara que com vitória para acalmar um pouco os ânimos e que ano que vem exista essa conexão mais natural, né? Pelo futebol e não pelas palavras ou pelo ingresso solidário de R$100. Valeu, Musetti, perfeito. Bora trabalhar aí que tem muita coisa para cobrir, porque eu vou chamar a prancheta, a vinheta da prancheta do PVC, que vai nos contar como é que vai ser esse Brasil e Uruguai. Pode rodar. Esse aqui é o Uruguai que jogou aquele partidaço contra a Colômbia, né? Só que vai ter o Varela em vez do Nandes, aí teve Giménez, teve Oliveira e teve Sarati, Valverde e Bentancur, Pelistri, que faz a ponta para dentro e abre o corredor para o Nandes jogar, o Rodrigo Álvares, que jogou no Botafogo em 2017, era centroavante, jogou como ponta de lança, e o Araújo, e na frente o Darwin Núñez, que é a prova da teoria da involução da espécie, né? Você tinha Luis Soares, agora tem Darwin Núñez. Por que o Brasil não pode jogar com digamos, o Bruno Guimarães marcando o Rodrigo Álvares ou o Valverde, se jogar mais à frente, com o Gatti por trás, o Gerson marcando a subida do Valverde e o Rafinha pegando a subida do Bentancur. Ok. Uma hipótese para entrar o André seria o André fazer esse papel de primeiro volante, o Bruno Guimarães de segundo volante, e aí você pegar o Gerson e jogar para cá. Ele não está jogando assim no Flamengo? Como meia ponta, vindo com o Rafinha por dentro e aí o Vinícius pela esquerda e tirar o Savinho por aqui. Sabe qual é o impedimento disso? O impedimento não, mas o que é o dificultador disso? Quem dá amplitude na seleção brasileira é o Savinho. Então, quando você tira o Savinho e coloca o Gerson, se você tiver o Danilo como lateral direito, o Danilo não vai fazer a ultrapassagem. O Danilo está jogando como terceiro homem de defesa, junto com o Marquinhos e com o Gabriel Magalhães. Quem dá amplitude pela esquerda é o Abner, quem dá amplitude pela direita é o Savinho. Então, ele não vai jogar o Gerson para cá, para jogar André e Bruno Guimarães aqui. Dificilmente, a não ser que ele tirasse o Savinho e colocasse o Dodô, que é o lateral da Fiorentina recém-convocado. Por isso, eu não acho que vai entrar o André. Acho que vai ser Savinho, Rafinha, Vini Júnior, com o Abner na esquerda, com o Danilo substituindo o Wanderson. E aí a marcação pesada, porque o Uruguai vai marcar individual, e os encaixes vão acabar sendo individuais também quando o Brasil marcar.